Fala Fogão, tá começando mais um Radar Alvinegro, sexta-feira, 9 de junho, véspera de mais um jogo do Glorioso na temporada. Nesse sábado, às 21 horas, o Botafogo recebe no estádio Newton Santos a equipe do Fortaleza. Um duelo entre o líder do campeonato versus o nono colocado. Duas equipes que, embora separadas por 7 pontos na tabela, têm diversas semelhanças. Conforme apresentei aqui no vídeo análise, assim joga o Fortaleza de Vojvoda. Luiz Castro contra Vojvoda, dois técnicos que já se enfrentaram em duas ocasiões, com 2 vitórias do Botafogo, 3-1 no Rio de Janeiro, 3-1 lá no Castelão. Inclusive, com o Botafogo explorando fragilidade da equipe do Fortaleza, que ainda permanece, cruzamento na grande área. Eu vou mostrar aqui para você alguns lances de como o Fortaleza acaba se enrolando com bolas cruzadas na sua grande área. E por que isso, claro, pode ser uma porta de entrada para a gente construir a nossa vitória. O time do Botafogo fisicamente tem uma estatura mais elevada, de modo geral, do que a equipe adversária, e pelo alto, né, seja no escanteio, uma falta lateral, seja com bola rolando, um cruzamento na grande área pode resolver a nossa vida. Vamos conversar um pouquinho sobre esse confronto, trazendo informações do lado do Botafogo, trazendo informações também do Leão do PC, tudo para que você fique bem informado. Só que antes de mais nada, aquele pedido especial para você poder deixar o seu like. Isso é muito importante para o crescimento aqui do Fala Fogão. Você ajuda na distribuição desse conteúdo, mais botafoguenses passam a conhecer o canal. Se você não for inscrito, fica aquele pedido especial para você se inscrever. O botão está aqui abaixo do vídeo, é só clicar em inscrever-se, é de graça e você fortalece demais o nosso trabalho. Sempre lembrando que a VIP Odontomed é parceira aqui do Fala Fogão. Sou cliente, fiz meu tratamento, a minha limpeza dos dentes com a doutora Fernanda Mohamed, um amor de pessoa, excelente profissional e numa estrutura super bacana no bairro de Vila Isabel, na cidade do Rio de Janeiro. Para você agendar a sua avaliação, é só clicar no link que eu coloquei aqui na descrição. Entre em contato, agenda uma avaliação, vê qual é a situação do tratamento que você precisa realizar e depois agenda a sua consulta. Seja VIP na VIP Odontomed. Dito isso, Fogão, vamos em frente. Para começo de conversa, sempre importante contextualizar. Nesse duelo entre o líder do campeonato e o nono colocado, existem algumas questões importantes. Pelo lado do Botafogo, uma vitória nos mantém, claro, na ponta da tabela. Essa é a beleza da liderança. Basta você fazer a sua parte que sua vida segue inalterada. Já pelo lado do Fortaleza, uma equipe que vem de 5 jogos como visitante, juntando Copa Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, sem saber o que é vencer. Derrotas para Palmeiras, América Mineiro e, por último agora, o Estudiantes de Mérida, 10º colocado do Campeonato Venezuelano. Verdade que o Fortaleza entrou com uma equipe alternativa, mas ainda assim, né? O lanterna do grupo, fora de casa, o Leão do PC, não conseguiu resultado. E isso, inclusive, deixou os torcedores do Fortaleza para lá de irritados. E contra Corinthians e Grêmio, empates. 5 jogos sem saber o que é vencer, longe da sua torcida. O Fortaleza, portanto, no Rio de Janeiro, tem uma missão complicada. Afinal de contas, o Glorioso, com mando de campo, tem 100% de aproveitamento. 5 jogos, 5 vitórias, 10 gols marcados, uma média de 2 gols marcados por partida no Newton Santos e apenas 1 gol sofrido. Pois é, o time do Botafogo tá mandando bem pra caramba em casa e nesse sábado, claro, a gente espera que isso possa seguir. Nesse duelo entre Luiz Castro e Vojvoda, cada um tem os seus problemas. Do lado do Leão do PC, o Bruno Pacheco volta, o que é uma boa notícia. Porém, na ponta esquerda, uma vez que o Moisés foi vendido, o Guilherme está cumprindo um protocolo de concussão. Tomou uma pancada violentíssima na cabeça na última partida pelo Campeonato Brasileiro. E o Romarinho ainda se recupera de um edema na coxa. Isso torna essa ponta esquerda do Fortaleza uma dor de cabeça para o Vojvoda. Um lado, portanto, que o Botafogo pode vir a explorar, com Di Plácido e Júnior Santos. Já o Luiz Castro também tem dor de cabeça para resolver. Isso porque
vários jogadores importantes estão ausentes nesse momento. O Marçal se recupera de lesão no joelho. O Danilo Barbosa ainda tem um período aí para poder se recuperar. O Nicola trouxe uma informação de que em cerca de um mês ele estaria de volta, desde a sua lesão, mas esse prazo já estourou. Lembrando que não foi um prazo passado pelo Botafogo. Foi uma apuração do Nicola que acabou não se confirmando. O Danilo Barbosa, com essa lesão significativa, talvez volte contra o Cuiabá. Ainda não temos essa certeza. Também temos a situação do Gabriel Pires, que teve um problema na panturrilha. E lesão na panturrilha sempre é complicado. Não deve jogar nesse sábado, de repente, contra o Cuiabá. E o Tiquinho Soares segue sendo dúvida. Mas se a gente tem essas notícias, né, essas informações do DM um pouquinho mais cheio do que é o ideal, também temos a possibilidade do retorno do Matias Segovia, nosso Segovinha, que depois de ter o problema na mão, a fratura na mão, operou, está se recuperando, pode ser que pinte entre os relacionados. O Luiz Castro, claro, vai armar a equipe do Botafogo com aquilo que tem disponível. E a gente deve ter o seguinte 11 inicial. Lucas Perry no gol, de Plácido na lateral direita, Adriel Cuesta fazendo a nossa excelentíssima dupla de zaga. Na lateral esquerda, o Hugo deve permanecer, a menos que não tenha condição física, né? Mas, pelo que parece, está tudo em ordem. Caso o Hugo não jogue, podemos ter, de repente, o Rafael improvisado. No meio de campo, Marlon Freitas, Tietê e Eduardo devem formar a trinca de meio-campistas. Caso o Eduardo seja deslocado para a função de falso 9, aí você poderia ter Marlon, Tietê e Lucas Fernandes. Na ponta direita, Júnior Santos. Na ponta esquerda, imagino o Vitor Sá. Mas o Luiz Castro pode vir a surpreender colocando o Luiz Henrique, que tem 1,81, é um jogador de imposição física superior ao que é o Vitor Sá e é um jogador que pode agregar estatura nessa equipe do Botafogo. Lá no comando de ataque, se o Eduardo não jogar de falso 9, o Matheus Nascimento está disponível. Esse, portanto, deve ser o 11 inicial do Botafogo. Você vê que ainda podemos ter uma pontinha de dúvida aqui e outra ali, especialmente girando em torno da figura de Tiquinho Soares, goleador máximo do Campeonato Brasileiro até aqui e jogador com maior número de participações diretas em gol, seja balançando as redes, seja passando para os seus companheiros. São 6 gols marcados, 3 assistências, 9 participações diretas em gols do Glorioso nessa temporada, nesse Campeonato Brasileiro, mais especificamente, o que é um número bem significativo, né? O Botafogo marcou 16 gols no Brasileirão e em 9 Tiquinho Soares esteve envolvido. É uma ausência, claro, que a gente pode sentir, muito embora contra o América Mineiro o time jogou muito bem com o Eduardo na função de falso 9. Esse duelo entre Botafogo e Fortaleza, que são duas equipes que têm semelhanças na transição ofensiva, gostam de um ataque rápido, gostam de recuperar a bola no campo de defesa do adversário, sabem circular essa bola quando necessário, da esquerda para o meio, para a direita, volta para o meio, tenta a jogada. São duas equipes que, de fato, estão sendo bem treinadas, tanto pelo Luiz Castro quanto pelo Vojvoda. Mas o Botafogo tem a vantagem do apoio do seu torcedor. E no Campeonato Brasileiro a gente sabe que isso faz uma grande diferença. Ajuda bastante. E a torcida tem jogado junto com o time, tem sido o 12º jogador. O Botafogo até aqui não revelou números da venda de ingressos para esse confronto contra o Leão do Pici. Espero sinceramente que a gente tenha pelo menos 22, 23 mil torcedores no estádio Newton Santos. Espero, claro que o ideal é mais de 30 mil, mais de 35 mil, mas nesse sábado, dada a mudança de horário, muitos torcedores que estavam programados para comparecer vão acabar não conseguindo. Mas se a gente estiver lá com os nossos 22, 23 mil, todo mundo cantando, a gente vai fazer a diferença mais uma vez. Vou mostrar agora para você esses lances de cruzamentos na área do Fortaleza para que você possa identificar, assim como eu fiz, uma fragilidade da defesa do Leão do Pici. O Botafogo é forte em jogadas de bola aérea e, de repente, esse pode ser o caminho. Claro, existem outros, mas se tem uma defesa que se enrola com cruzamento na sua área,
por que não explorar essa possibilidade? Dos 21 gols que eu analisei da equipe do Fortaleza, que eles sofreram, 12 saíram de cruzamentos na grande área. Pois é, me lembrou inclusive, guardadas as devidas proporções, o Botafogo de 2020, que tinha cruzamento na área, era um Deus nos acuda. Não é o caso desse time do Fortaleza, mas eles têm essa dificuldade. É a melhor defesa do campeonato até aqui, mas essa é uma porta de entrada. Dá um confere. Então é isso, Fogão. Algumas informações aqui sobre esse confronto entre Botafogo e Fortaleza. Eu espero que você esteja confiante, assim como estou. Acredito que o Botafogo vai conquistar um resultado positivo. Não deve ser um jogo fácil, mas temos tudo para sair com os 3 pontos e seguir na ponta da tabela. Deixe seu comentário aqui embaixo, Fogão. E lembre-se sempre, na hora do almoço eu estou de volta, por volta de 1h05 da tarde, para a gente poder trazer mais informações e resenhar sobre o Glorioso. Um grande abraço e até a próxima.